Vamos dar continuidade na série Damas Perfeitas e hoje nós vamos falar desse livro aqui, A Viúva. A Viúva vai trazer a história de Violet e John. Violet, ela é a viscondessa lá do outro livro da cortesã que pagou a Marie por aquele bem precioso que ela deixou na casa de Philip. E Philip casou com Violet, que é o grande amor de John. Que enrolação agora, né? Mas o bacana dessa história, gente, que todos os livros estão interligados. Como eu disse, é uma história geral com vários pontos de vista e todos esses personagens que vão surgindo, que vão se espalhando durante essa série, eles estão todos interligados e eu gosto bastante disso. É uma história bem enredada, bem amarrada, você fica curioso para saber o que vai acontecer do próximo livro e é muito bacana. Mas nós vamos contar por que A Viúva. No livro passado, Marie e Violet foram sequestradas por Philip. E elas sofrem muito abuso sexual no sentido de Philip ser sadista, aquele que tem prazer pela dor do outro, né? E hoje a gente fala disso assim, nossa, com uma certa repulsa, e nós não entendemos que isso vem de muito distante, que vem percorrendo por décadas e décadas. Tem pessoas que são sadistas, mas de um nível saudável, será que eu posso dizer assim? Mas tem pessoas que não conseguem se controlar, são pessoas que realmente são pervertidas e nesse livro mostra bem isso, sabe? E a Violet ficou muito marcada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, por essa preferência do marido, porque naquela época, gente, a dama era pura, era inocente, não sabia dessas coisas. E a primeira experiência dela como um casal, sexualmente falando, foi muito traumática, foi muito... E ela fica nesse meio termo de... Nossa, será que é assim? Será que é sempre assim? Será que todos são assim? Ela ficou com esse receio, ela ficou com essa marca psicológica na cabeça, achando que todos eram assim e que sempre ia ser assim. Que nem todas as mulheres têm aquele amor, aquela gentileza do cavaleiro ao tocá-la. Então essa história relata bem isso e os traumas que traz essa mulher durante a história. E nesse rapto houve um fato muito marcante, que é o disparo de um tiro. Então é quando elas conseguem se salvar e Marie foge e ela fica ali porque ela fica presa naquela convenção de que ela é a mulher, de que ela é a esposa, que ela tem que ficar com ele, que ela... Só que ela, além dessas marcas, ela carrega uma outra questão de culpa, que aí você vai precisar ler o livro para entender também qual é essa outra questão que a faz ela se fechar ainda mais para esse amor novo que tá para vir, que vem resgatá-la, na verdade, que é John. Eles são conhecidos desde a infância, então sabe aquela paixão de infância que a gente vem carregando e vai se transformando, aquela coisa infantil para aquela coisa mais adolescente, para aquela coisa mais adulta. Só que quando John partiu para Cambridge para estudar, ele já estava decidido que ela era a mulher da vida dele, ele ia casar com ela e estava tudo certo. Só que quando ele volta dessa temporada estudando, ele se depara com ela já casada com o Philip. Então, o que aconteceu para ela casar com o Philip assim às pressas? Então, na história conta tudo isso também. E eu achei muito bacana esse livro, porém ser uma leitura um pouco pesada sobre esses assuntos
que vem tratar essas marcas, o que ele fazia com ela. Então ela é bem pesadinha nesse sentido, mas é muito gostoso de ler. Muitas horas eu tive vontade de bater na Violet, mas você tem que levar em consideração que nós estamos falando do século XIX, gente. As mulheres foram criadas para aquilo, moldadas para aquilo. Então hoje nós temos essa liberdade de falar, de expressão, de corpo, mas antigamente não. Então a gente eu gosto de livros assim, que mexe com o nosso interior, que põe a gente para pensar, que põe a gente para refletir, porque é isso, como que uma mulher naquela época aceitava isso? Só que eu tô falando com a minha cabeça de hoje, de mulher independente, que trabalha, que busca o meu espaço no mercado de trabalho, que é dona do meu corpo, se eu quero mostrar, se eu não quero, se eu acho legal, se eu não acho. Então a gente precisa pensar bastante no passado, como elas eram. Então esse livro faz a gente sentir bem isso. Como eu disse, as histórias são bem amarradas. Nós vamos ter a aparição definitiva do nosso próximo livro, da personagem do nosso próximo livro, que é a Estrangeira, que é uma mulher também muito além do seu tempo. E não que esse livro não traga uma mulher forte, mas nós temos que entender que ela foi bem maltratada. Então ela precisa lutar com muitos demônios internos. E apesar de eu querer ter, dado um chacoalhão nela muitas horas na história, mas eu entendo, eu compreendi que elas viviam assim, entendeu? E John, gente, John é uma gracinha. Ele quer porque quer a todo custo reconquistá-la, trazer aquela mulher que ela era, viva, alegre, falante. Então ele quer resgatar essa mulher e trazer para ele e mostrar para ela que existe amor, que existe toque sensível, que existe sexo sem agressão, sem sofrimento, que existe sexo com amor. E eu acho ele, sim, ele foi muito paciente, ele foi uma gracinha em entender que a mulher dele trazia esses traumas e querer reconstituí-la, como mulher, para se afirmar como mulher. Eu achei isso muito bacana. Então, tem homens muito sacanas nesse mundo? Tem, nos dias atuais? Tem, mas também tem homens que são uma graça, que entendem e também tem que entender todo esse psicológico, essa bagagem. Então, eu adorei o livro, tô ansiosa para ler o próximo. E vai continuando, segue aí no canal essa série que é o máximo. Eu já tô ansiosa pro último livro, que gente, é muito legal, vale a pena ler, eu indico. E não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, vamos conversar sobre essa série que é ótima, muito bacana. E segue as minhas redes sociais da Eu Sincerona, tá bom? Até, tchau!